Criança, tudo bom com você? Antes de começar a aula aqui, que vai ser sobre transitividade, deixa só eu falar uma coisinha para vocês que é muito importante para mim. Bem, essas aulas que eu estou gravando têm a finalidade de ajudar os alunos, os meus alunos, aqueles que não são meus alunos também, durante esse período atípico da Covid-19. Então, muita gente não pode estudar, na realidade nós não estamos tendo acesso à escola, então é uma ferramenta a mais aí de estudo. É tudo muito no improviso, estou gravando do meu celular, às vezes aconteceu, né, nos vídeos anteriores, dá uma travadinha, eu estou fazendo de tudo para ter a melhor qualidade, mas assim, gente, dentro da limitação. Vamos melhorando cada dia e eu estou aberto a sugestões de conteúdos. Se você que tiver algum conteúdo, você coloque aí. Inclusive, se der certo, se você estiver gostando, vai me informando, porque daí depois, ainda depois, e que seja logo, né, que passe esse momento terrível, essa crise que nós estamos vivenciando agora dessa pandemia, eu posso continuar gravando aulas e ajudando a galera de uma forma geral, tá bom? Agora, vamos parar de balela, de conversa. Transitividade. O que é importante lembrar é que na aula 1 sobre transitividade, eu falei que pode ser também chamada, além de transitividade, de predicação. Predicação verbal, porque está relacionado ao predicado, tá bom? Então, vamos lá, vamos observar aqui o que está nessa tela. Predicado verbal ou nominal, ou seja, o predicado ele pode ser verbal ou pode ser nominal. E qual é a diferença entre o predicado verbal e o predicado nominal? Muito simples, depende de onde está a informação mais importante. A informação mais importante está no verbo ou a informação mais importante está no complemento do verbo? Olha esse caso aqui, Pedro canta. Lembrando da aula lá atrás sobre termos essenciais da oração, Pedro é o sujeito. Tudo aquilo que não for sujeito na minha frase, eu chamo de predicado. Então, o predicado aqui é canta. Vocês conseguem perceber que, nesse caso, a palavra canta é um verbo e é a palavra mais importante do predicado? É o núcleo do meu predicado? Portanto, o que eu tenho aqui é um predicado verbal. Vou diminuir aqui diminuir aqui o meu vídeo para não atrapalhar na tela, tá? É um predicado verbal, tá? Porque o núcleo do meu predicado é o verbo. Agora, e nesse exemplo, nesse segundo exemplo aqui? Pedro é cantor. O predicado é nominal porque o verbo aqui é apenas um verbo de ligação. Olha, é um verbo que não tem um sentido, assim, a não ser aqui de ligar Pedro a cantor. Ou seja, dar uma característica a Pedro, tá bom? Que é o fato dele cantar, tá bom? Legal, né, gente? Agora, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque o contexto é extremamente importante. Na sintaxe, né, já que a gente está falando sobre a ligação dos termos, né, o vínculo das palavras, a relação das palavras, o contexto é sempre importante. Temos duas frases aparentemente iguais, né, quanto à estrutura. No princípio, era estudante. A segunda frase, no princípio era o verbo, mas vamos ver que essas frases são diferentes, tá? Porque em um caso aqui, nós temos um predicado verbal e no outro caso nós temos um predicado nominal. O primeiro predicado é um predicado nominal, porque o verbo é apenas um verbo de ligação. E o que aconteceu aqui é que o sujeito é um sujeito oculto. Olha, no princípio era estudante. Na realidade, com o sujeito aqui explícito, fica, no princípio eu era estudante. Então, lá na aula sobre termos essenciais da oração, eu falei sobre a classificação dos sujeitos e falei sobre o sujeito oculto, né? O caso do sujeito que não aparece na superfície textual. Na frase de baixo, já aconteceu uma coisa um pouquinho diferente. O verbo, na realidade, o verbo era aqui, ele tem um sentido, ele tem o mesmo significado que o verbo existir. Então, na verdade, eu estou falando que o verbo existia. E nesse caso fica fácil entender, então, que o núcleo, a parte mais importante, onde dá de fato a informação referente ao sujeito, está no verbo nessa segunda frase. Portanto, é um predicado verbal, tá bom? Mais uma dica importante aí para ajudar você no vestibular. Olha só, o que aconteceu na segunda frase foi a inversão dos termos sintáticos. O nome que se dá isso lá na estilística é de hipérbato, tá bom? Então, o hipérbato é a inversão
dos termos dentro de uma estrutura sintática. E é justamente o que aconteceu aqui. O verbo existia no princípio, seria a ordem correta, sendo o verbo o sujeito. Existir aliás, sendo o verbo, a expressão, o verbo, né? O sujeito da frase. A palavra existia, que é um verbo, e no princípio aqui, gente, depois a gente vai falar sobre isso, porque daí vai complicar um pouquinho a vida de vocês. É um adjunto adverbial de tempo, tá bom? Aconteceu apenas uma inversão aqui na frase, beleza? Vamos passar para o próximo assunto. Essa aula vai ficar um pouquinho maior do que as demais, é um assunto um pouquinho mais difícil, é claro, né? Nós temos aqui algumas frases, que são frases que mantêm-se na mesma estrutura. E é para eu explicar para vocês o verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? É um verbo que serve apenas para ligar. Licença um pouquinho, vou beber um pouquinho de água porque minha garganta secou. É o verbo que serve apenas para ligar uma informação sobre o sujeito ao próprio sujeito. Então, por exemplo, o professor é feliz. O verbo está ligando a característica, o predicativo sobre o professor. Então ele está ligando, é um verbo de ligação. Inclusive, gente, o complemento aqui, feliz, é chamado mesmo predicativo do sujeito, porque é uma característica do sujeito. Todas as vezes que eu tiver um verbo de ligação, o complemento é um predicativo do sujeito. E o que é um verbo de ligação? O verbo ser e estar. O verbo ser e estar é um verbo de ligação, salvo alguns casos bem específicos aí, bem raros, que futuramente nós iremos falar, beleza? Mas o verbo ser e verbo estar é um verbo de ligação. Ou às vezes, como nas duas últimas frases, existem algumas palavras, alguns verbos que, embora não sejam necessariamente verbo ser e verbo estar, mas são equivalentes, ou seja, podem ser substituídos pelo verbo ser ou pelo verbo estar. Como no exemplo, o professor parece feliz. Eu posso substituir tranquilamente pelo professor é ou o professor está feliz. O mesmo acontece com a frase de baixo. O professor ficou feliz. Beleza? Esse é o verbo de ligação. Gente, a diferença do verbo de ligação para os outros verbos é justamente o fato de que no verbo de ligação eu não tenho um sentido. Beleza? É um verbo quase que isento de sentido. Por quê? Se eu disser assim, o professor dança, você imagina o professor dançando. Se eu disser assim, o professor anda, você imagina o professor caminhando. O professor canta, você imagina o professor cantando. O professor gosta de alguém, existe ali o sentido de gostar e tal. Mas o verbo, o professor é feliz. Me diga, o que você imagina quando eu falo o verbo é? Nada, não tem sentido nenhum, a não ser a função de ligar aqui o sujeito a uma característica do sujeito, beleza? Vamos falar agora um pouquinho sobre o verbo intransitivo? Bem, o verbo intransitivo, diferente do verbo de ligação, eu já consigo imaginar alguma coisa quando eu falo esse verbo. Olha, o professor chegou. Então, a sede das informações está justamente no verbo. O verbo é o núcleo do predicado. Qual é o sujeito? O professor. O que sobrou é o predicado. Chegou. Agora, vocês percebem que o verbo intransitivo, como o próprio nome diz, intransitivo porque ele não solicita um trânsito de sentido. Olha, o professor chegou. Pronto. Não precisa complementar essa frase. Pelo menos o verbo não solicita. Eu posso complementar. Posso. Ó. A criança nasceu. Né? A criança nasceu ontem. Um adjunto adverbial de tempo. Ontem. Legal. Mas o verbo pediu? Não. Se eu disser apenas a criança nasceu, tá legal. Já tá suficiente, né? Maria dormiu. Maria dormiu no meu quarto. Ó. No meu quarto é um adjunto adverbial de lugar. Pediu? Não, o verbo não pediu. Eu posso. Onde tá a Maria? A Maria dormiu. Pronto, não precisa de complementar. Então, o verbo intransitivo é aquele verbo que não pede o complemento. Eu posso até colocar mais informações na frase, mas não é porque o verbo pediu. São informações intrusas, né? De curioso. Né? Nasceu quando? Que te interessa, né? É uma informação de curioso, né? Uma informação a mais aí, mas não que o verbo tenha solicitado. Esse é o verbo intransitivo. Agora também existe o verbo transitivo. E o verbo transitivo ele pode ter a predicação de verbo transitivo direto. Por exemplo, nós encontramos a aula perfeita, tá? Por quê? Qual é a diferença? Nesse caso, o verbo
pede um complemento, mas ele pede um complemento que não tenha a preposição. Tá? Então, por exemplo, nós encontramos a aula perfeita, você pode ver, quem encontra algo. O que é esse algo? A aula perfeita. Aí você fala para mim, professor, mas tem um A ali, a aula perfeita. Esse A é um artigo e não uma preposição, tá bom? Agora, o objeto, o verbo transitivo indireto, ele já solicita uma preposição aí. Dá uma olhada. Concordo com você. Quem concorda, concorda com alguém. Ah, agora eu entendi. O com é uma preposição. Então, o verbo é um verbo transitivo indireto. E ainda existe a possibilidade para o desespero da geral aí, do verbo ter uma dupla predicação, ou seja, ele ser verbo transitivo direto, mas também ser um verbo transitivo indireto. Olha o caso, olha. Ela escreveu o texto para você. Quem escreve algo, verbo transitivo então direto, para alguém, verbo transitivo indireto. Então, esse verbo é um verbo transitivo, direto e indireto, beleza? Professor, eu tô com uma dificuldade agora. Não vou conseguir identificar porque eu não sei o que é artigo, o que é preposição. Então, eu vou olhar para a frase, vou ver um A, pode ser artigo, pode ser preposição, lascou-lhe tudo, eu não sei a diferença. Gente, em primeiro lugar, artigo, ele sempre vai trabalhar definindo, né, ou indefinindo o substantivo. Então, aula. A aula, então, é um artigo definido. E vai acompanhar sempre o gênero. Então, o aluno. Encontramos o aluno. Nós encontramos a aula. A preposição não tem variação. Tá? É uma palavra gramatical invariável. Concordo com a aluna. Concordo com o professor. Tá bom? Então, gente, é basicamente isso, tá? É uma das dicas, mas eu vou dar aí ainda mais uma dica, vai ficar um pouquinho grande a aula, mas vai ajudar bastante, tá? Como saber a diferença entre o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto? Olha essa frase. Eu gosto de café. Logo abaixo tem uma frase igualzinha. Eu amo café. Mudou apenas o verbo. Gosto de e amo. Beleza? Na primeira frase, vocês conseguem identificar que nós temos um sujeito e nós temos um verbo. E temos o de ali, né? Você fala, esse de é preposição? É preposição. Quando eu pergunto, e aí, gente, para fazer essa análise, faça sempre a pergunta. Fala, eu gosto. Quem gosta, gosta de algo. Se você precisar de qualquer palavrinha antes desse algo, então o verbo é indireto. Olha pela lógica ali, ó. O gosto, o verbo gostar, está separado, está ligado indiretamente da palavra algo, tá? Olha lá, eu gosto de, ó, barreira, essa é a preposição, barreira, de algo. Por isso que é um verbo transitivo indireto. No segundo caso, ó, eu amo café. Então, quem ama, ama algo. Não tem nada atrapalhando. Quem ama, ama algo. Já era verbo transitivo direto. Beleza, gente? É só fazer a pergunta, mas faça a pergunta. Quem gosta, gosta de algo. Quem ama, ama algo. Faça a pergunta. Não tenha preguiça, não. Faça, siga o roteiro. Você vai se dar muito bem, tá bom? Gente, é isso aí. Muito obrigado por ter participado dessa aula. Eu agradeço de coração porque vocês estão assistindo. Eu vou pedir para você, se inscreva nesse canal. Tendo alguma sugestão de conteúdo, coloque aí nos comentários. Se você tiver alguma sugestão também de melhoria, pode falar. Fique à vontade. Minha intenção é ajudar vocês cada dia mais e mais. Muito obrigado, um grande beijo do Titio e até a próxima aula. Tchau, tchau.